Se a gente chama business, é porque a gente adora um termo em inglês, né? Então toma aqui mais alguns. Environment, Social and Governance. Resumindo, ESG. 3 letras que em português significam as principais preocupações atuais que as empresas têm. Ou pelo menos deveriam ter. Quem diz isso hoje é o mercado, mas quem disse a primeira vez foi o Kofi Annan. Lembra dele? Era o secretário-geral da ONU em 2004, quando ele chamou 50 CEOs de empresas gigantes do mundo financeiro para bater um papo reto sobre os rumos do capitalismo sem propósito. Ele queria saber dos caras o que podia ser feito para ter lucro, sem esquecer de pensar em 3 questões principais: ambiental, social e de governança. Ou seja, garantir a organização e a harmonia interna da empresa para tomar as melhores decisões possíveis para todo mundo. Depois dessa provocação, as discussões sobre o tal do ESG só cresceram e hoje estão mais comuns do que nunca, o que fez com que principalmente o consumidor passasse a pedir mais posicionamento e mais atitude do mercado, que, como sempre, vai tentando se adaptar para agradar a clientela e os acionistas. Hoje é comum você ter um amigo que só usa roupa de marcas preocupadas com questões climáticas, um parente que só come verduras plantadas por pequenos agricultores. Aqui na própria equipe do business tem bastante gente que defende bandeiras assim, e para esse público vende quem se adaptar. É por isso que o tempo todo, tudo quanto a empresa tem divulgado cada vez mais a promessa de um olhar menos ganancioso, mais justo e preocupado. Redesign Waste é a nossa bandeira focada na ressignificação de resíduos. For Ben & Jerry's, it's a mess. For the planet, it's a metaphor. Because just a 1.5-degree warming of our planet would have an equally dramatic but much more significant impact. Mas só para lembrar, o ESG como um todo é muito mais amplo, tá? E para a empresa se considerar integrante desse seleto grupo empresarial /ambiental /social /com governança, tem que fazer muito mais do que só distribuir termos chiques em inglês num site caprichado. Tem que ser para valer. E essa é a discussão do business de hoje. Vambora! Oi pessoal, tá começando mais um CNN Business que está discutindo esse assunto absolutamente fundamental, que é como a economia, as empresas e nós estamos fazendo para tentar garantir um planeta melhor para a gente e também para os nossos filhos, para os nossos netos e todo mundo por ali. E também para os dividendos dos sócios das empresas, né, Naka? Porque a grande questão é: será que está todo mundo falando de ESG no mundo empresarial porque realmente está todo mundo ficando mais consciente? Ou será que é porque isso dá lucro? Essa é uma das principais discussões, né, da gente nesse momento, né? Sim, essa discussão toda teve um ponto muito importante, Ciane, no comecinho de 2020, quando o maior fundo de investimentos do planeta, o BlackRock, que tinha na época mais de 7 trilhões de dólares, decidiu. O CEO decidiu numa carta e informou todo mundo que a empresa só ia investir em ações, em empresas que são sustentáveis. Foi uma virada de página, porque quando o maior deles vai para esse lado, todos os outros vão atrás. E foi exatamente o que aconteceu. E aqui no Brasil, Naka, a gente teve essas discussões muito intensificadas, principalmente depois de 2019, quando a gente teve todos aqueles embates, né, do governo federal com várias entidades internacionais por conta das queimadas na Amazônia, e todo mundo passou a falar muito mais desse assunto, tanto que, se a gente olhar para o último ano, as citações e as buscas na internet sobre ESG, elas cresceram mais de 7 vezes, ou seja, tá realmente todo mundo ou falando sobre o assunto ou tentando saber o que é o tal do ESG. E é interessante porque a gente está falando das empresas privadas, Ciane, mas as políticas públicas também podem incentivar que os negócios e a economia caminhem, tomem um trilho mais sustentável. Então, por exemplo, o Banco Central está discutindo políticas para incentivar o crédito para projetos que sejam sustentáveis. Então, é uma maneira de uma política pública dar um norte para a economia. Inclusive, tem uma reportagem no site do Business que conta exatamente sobre isso, como o Banco Central está tentando incentivar a tomada de crédito, a oferta de crédito mais sustentável. Abre a câmera do celular, aponta para esse QR Code e você vai para lá. E aí é aquela história, né, gente? Dá para ter uma ideia de como funciona isso da seguinte maneira: você quer crédito mais barato?
Então, respeite mais essas iniciativas de ESG, seja mais sustentável, pense mais em governança, que você vai conseguir melhores empréstimos. É uma bela maneira de você incentivar as empresas, né, Naka? E a gente percebe também, gente, numa pesquisa aqui nos números da PwC, que quase 70% das empresas brasileiras elas já estão divulgando metas que são relacionadas a isso, a ESG. Então a gente percebe que realmente o mercado está cada vez mais envolvido nessa história, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais essa história a partir de agora, porque esse leque é muito grande. Bom, como sempre, então, vamos conversar com os especialistas, com quem entende realmente dos assuntos que a gente aborda sempre aqui no Business, né, Naka? Bom, o Marcos Nakagawa é professor da ESPM e do lado dele ali está o Dario Neto, Dario que é diretor-geral do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, e a gente vai falar, claro, sobre o tal do ESG, né, Naquinha? Sim, entender por que tanta gente está falando sobre isso. Bom, gente, queria começar então com o NACA 2. Marcos, queria que você explicasse, então, a gente já falou um pouquinho aqui no começo do programa sobre o que é, sobre o conceito geral, mas eu queria que você explicasse um pouco para a gente, em linhas gerais, na opinião aí do professor, o que é hoje o tal do ESG. O ESG exatamente veio aí com essa força tão grande, né? Um acrônimo do ambiental, social e governança, para exatamente trazer aqui no meio da pandemia, as pessoas refletiram mais, principalmente os investidores, para os riscos que eles têm dentro dos investimentos que eles fazem nas grandes empresas. O pessoal lá do BlackRock, o maior fundo de investimento, pegou e falou assim, olha, agora a gente não investe mais em empresas que não cuidem das questões de governança ambiental e social. E aí isso espalhou pelo mundo e está essa corrida aí agora pelo ESG. Dá para acreditar que essa corrida tem como objetivo um mundo melhor? Como o NACA 2 aqui acabou de falar, né? Acho que o tema ele emergiu a partir de uma visão de gestão de risco. Né? Aquela equação famosa, né? Risco, retorno e liquidez, ela ganhou uma palavrinha nova, que é o tal do impacto. Né? Então, nada do que a gente está falando é novo, são conceitos que estão se reinventando, ganhando força, mas, de fato, no centro das discussões de negócio, ainda é uma pauta de gestão de risco, e ela deveria ser uma pauta de transformação cultural. Acho que já tem gente olhando para ela assim, mas vai levar um tempinho ainda para a gente trabalhar essa evolução de consciência das nossas lideranças empresariais, do mercado, no Brasil e no mundo. Dario, então o que você está dizendo é que esse movimento todo nasceu pela preocupação dos investidores, de quem tem dinheiro e investe em empresas e negócios com o risco que um mundo pior pode gerar sobre a grana dessas pessoas. Exatamente, Naka, exatamente. Não precisa ir muito longe, né? Antes a gente falava, né, dessa precificação de risco, a gente citava, né, esses movimentos lá nos Estados Unidos, na Europa. Agora que a gente pode olhar aqui, por exemplo, para a nossa crise hídrica, desdobrando uma crise energética, né, que bate a nossa porta, isso já afetando as projeções de PIB do ano que vem. Né? Então já dá para ter uma ideia do que a gente está falando quando a gente fala de ESG e como ele pode impactar o resultado financeiro dos negócios. Né?